A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgai. Amém? Essa primeira parte aqui, o Senhor quer nos ensinar algo que eu e você temos que estar sempre no nosso coração. A fé, a certeza e a confiança. Hoje é um novo dia, uma nova história, o Senhor tem escrita para cada um de nós. E essa história ele tem escrita para que eu e você vivemos ela para glorificar o nome do Senhor. Não é com derrota, não é com murmuração, não é com tristeza, não é com dúvida, com ansiedade, com preocupação, que é a história que Jesus escreveu para mim e para você, que é que nós vivemos, mas sim com vitória, e sim com alegria, e sim com o nome de Jesus Cristo sendo glorificado. Porque como que Deus vai ser glorificado na derrota? Como que Jesus Cristo vai ser exaltado no sofrimento da carne, da nossa carne? Não. É como aqui está dizendo aqui, ó. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Mas por que que Deus ouviu a voz de Josué? Por que o sol parou, a lua parou? Porque Josué expressou a fé. Josué, ele falou para a lua, para o sol, parar onde tinha que parar. E a lua se deter onde tinha que se deter. Por quê? Porque quando ele deu ordem, ele não deu uma ordem pela metade. É isso que eu e você temos que entender. A nossa fé, ela não é fé pela metade. A nossa oração não é oração pela metade. A oração tem que ser com determinação. A fé tem que ser com certeza. Você vê que Josué, quando ele falou para o sol se deter em Gibeon e tu, lua, no vale de Aijalon, você vê que ele ordenou o quê? O dia e a noite. Ele não falou somente para o dia parar, não, ele também determinou para a noite parar. É isso que eu e você temos que entender. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós entendemos como funciona a mente de Cristo, porque a mente de Cristo ela está em nós. Porque você vê aqui, ó, para Josué chegar nesse ponto aqui, ó, está escrito aqui, ó. Vamos voltar atrás aqui, ó. Em Josué capítulo 1, versículo 6. Deus falando para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
O que isso quer nos ensinar? Qual é o livro que nós temos que ler? É a Bíblia. Como que você vai conhecer a Deus se você não lê a palavra de Deus? Como que você vai conhecer Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo, se você não tem a palavra que é Jesus Cristo dentro de você? Você vê que Deus mandou o quê? Josué, qual era o segredo? Qual era a arma dele? Ele meditar de dia e de noite na palavra. Por quê? Porque Deus sabia que as dificuldades, as lutas que Josué ia enfrentar, somente o controle emocional iria fazer com que ele viesse a ter vitória. O que controle é esse, pastor emocional? É no medo, é nossas angústias, nossas tristezas, nossas dúvidas, ansiedade, preocupação. E assim vai, pensamentos de derrota, pensamentos negativos. Se você e eu não tiver autocontrole do nossa mente, do nosso coração, como que nós vamos enfrentar os problemas que a vida se levanta contra nós? Como nós vamos enfrentar as forças malignas que se levantam contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vida carnal? Só tem uma forma de você vencer o mundo espiritual, é com a palavra do Senhor. E hoje aqui o Senhor está nos mostrando que Josué, ele era um homem comum, e ele fez o quê? Ele fez o sol parar, a lua parar. E como diz a palavra, não teve um dia semelhante igual a esse. E nunca houve homem algum que Deus ouvisse isso. E hoje o Senhor está nos ensinando que nós temos sim essa certeza, essa confiança que Josué tem, está em nome de Jesus Cristo. Mas para isso, para mim, para você ter essa confiança, é necessário eu e você fazer o quê? Meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. É lendo a Bíblia todos os dias. Por isso que você tem que ter esse compromisso de oração todos os dias, esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias, porque a própria palavra do Senhor nos ensina que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Como que você ouve a palavra do Senhor? É lendo a Bíblia para você mesmo todos os dias. É você meditando na palavra todos os dias. É você confiando na palavra. Porque aqui, como Josué, ele lia a palavra, então vinha a confiança. E o que ele lia? Ele lia o quê? O que Deus colocou no coração de Moisés, que são os primeiros 5 livros. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. É isso que ele tinha na mão. É isso que ele meditava. Por quê? Porque ele começou a ver quem era Deus, o que Deus fazia, qual eram os milagres, qual era o poder de Deus, quem criou tudo isso. E ali veio nascendo a confiança, a certeza que Deus era com ele e nada era impossível para ele. Hoje a palavra do Senhor nos ensina, trazendo para a nossa realidade o que Jesus fala, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo podemos em Cristo Jesus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E o que o Senhor Jesus Cristo ainda nos dá, Ele nos dá o aval, Ele nos dá a confiança de usarmos o nome dEle para vencermos todos os obstáculos e todas as armadilhas que o diabo vem contra a nossa vida. Porque ele disse assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 15:7. Medita nessa palavra também. Mas para você ter a palavra de Jesus dentro de você, você tem que fazer o quê? Ler a Bíblia todos os dias. Ter uma mente transformada, uma mente renovada. Porque quando você aceita Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, você desce nas águas do batismo, a sua vida ela é transformada, porque você vive em Cristo, para que você venha ter a mente de Cristo, porque somente quem é de Cristo tem a mente de Cristo. E você vê onde está escrito aqui, ó, está aqui, ó, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha o que está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Vamos no capítulo 10, ó. Mas Deus
nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, quando você e eu estávamos no mundo, nós tínhamos o espírito do quê? Do homem, conhecemos as coisas do mundo. Você que não aceitou Jesus Cristo na sua vida, você conhece as coisas do mundo. Como eu conhecia, como eu conheço. Só que o diferencial, qual que é daquele que aceita Jesus Cristo na sua vida? Ele tem o quê? O Espírito Santo do Senhor. Aí é revelado para ele a palavra do Senhor. É por isso que quando você conversa com uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, não desceu nas águas do batismo, por verdadeiro arrependimento, ela fala que ela lê a Bíblia e não entende nada. Ou até mesmo aquela pessoa que aceitou Jesus, desceu nas águas, mas não nasceu de novo, ela não se arrependeu, ela não entregou a vida 100% para Deus, ela mesmo fala que não entende a Bíblia, ela lê e não entende. Mas o diferencial para ela poder aprender e entender, você que é batizado nas águas e não entende, é você pedir perdão para Deus e falar: Senhor, eu quero ser nascido em Cristo Jesus, eu quero te conhecer de fato e de verdade. É buscar o Senhor, aí os segredos da palavra é revelado no teu coração, porque você não tem mais o espírito do homem, mas você tem o Espírito Santo do Senhor. Você vê como nós lemos aqui no começo, Josué, Deus falou o que para Josué? Medita nesse livro de dia e de noite, para que aonde tu andastes prudentemente. O que a palavra do Senhor nos ensina hoje através de Jesus Cristo? Que nós temos que andar prudentemente, falar prudentemente, dar um testemunho de Cristo. Para quê? Para que sim as pessoas vejam a glória de Cristo em nós. Aí o nome dele vai ser exaltado, o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado e o milagre vai chegar na sua vida. Agora não adianta você querer que Deus mude a tua história se você não está mudando a história para Cristo. É ilusão. Josué só teve vitória por quê? Porque ele teve dois pontos principais que Deus falou para ele: esforça-te e tenha bom ânimo. É a mesma coisa hoje. Para eu e você conquistarmos a vida eterna, nós temos que se esforçar e ter bom ânimo. Para eu e você ver o milagre do Senhor, nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo, para que nós possamos vencer todos os obstáculos que se levantam contra a nossa vida. Nós temos que esforçar e ter bom ânimo. Não mudou nada. A diferença é que nós não vamos com arma física, mas nós vamos com a arma mais poderosa do que qualquer bomba atômica nesse mundo que for fabricada ou que vier a ser fabricada. Nós vamos no nome do Senhor Jesus Cristo, porque não tem nada que segure esse nome. Não tem homem, não tem nada, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que segure o nome de Jesus Cristo. Quer parar de sofrer? Então comece a meditar, comece a ler a Bíblia, comece a ter esse compromisso com o Senhor. Acorda uma hora mais cedo, entrega suas primícias para Deus e começa a ler a Bíblia, ter esse compromisso com o Senhor, para que você venha assim entender a palavra do Senhor e ali você usar o nome de Jesus Cristo e o milagre acontecer na sua vida. Que é disposição para todo mundo, para todo aquele que crê. Jesus Cristo está chamando você para mudar a tua história. Mas para isso é necessário você crer, você querer. É esse que é o diferencial. Ah, pastor, mas eu quero. Querer da boca para fora, todo mundo quer. Agora querer, e entregar, e meditar, e buscar, e se esforçar, e ter bom ânimo, aí é o diferencial. Foi o que aconteceu com Josué. Ele se esforçava, ele tinha bom ânimo, lia,
meditava e fazia o que Deus mandava fazer. Você acha que Josué não passou por dificuldade no dia a dia dele? Imagine a pressão que estava na cabeça dele, guiando tudo aquele povo. Se o povo murmurava com Moisés, vendo os milagres, os prodígios que Deus fez para libertar o povo, que era o mesmo povo, que fez para libertar o povo, murmurava contra Moisés, você imagine com Josué, que não fazia os milagres de Moisés. Era comandante para levar o povo a conquistar somente guerra. Você imagine o que estava na cabeça dele, quantas preocupações vinham, quantas queixas, quantas murmurações. Ai, tá faltando isso, ai, essa terra não gostei, ai, tá faltando água, tá faltando comida, ai, o que nós vamos fazer? Ai, o povo é muito forte, ai, que não sei o quê. Eram as mesmas. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você hoje. É fazer que nós viemos a despertar com essa palavra, para que nós viemos a ter bom ânimo e ser transformado pela palavra, porque nós temos a mente de Cristo. Então busca essa certeza, busca essa transformação, para que a glória do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida e o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado e o milagre venha chegar até você para que você venha usar a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ver a vitória e você vai glorificar o nome do Senhor com o seu testemunho, como Josué testemunhou a vitória de Deus sobre o povo, porque ele disse para o sol se deter, para a lua se deter, e ali todos viram a maravilha que Deus era com ele. E Jesus quer fazer a mesma coisa com você. Então use dessa autoridade, mude seu modo de pensar, leia a Bíblia todos os dias, medita nela de dia e de noite, tenha a palavra dentro de você, age a tua fé, e você vai ver a manifestação do poder da glória do Senhor no dia de hoje, no dia de hoje, no dia de amanhã, até a vinda de Cristo para você, você vai desfrutar das bênçãos e da promessa do Senhor. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.